Livros Universo em Desencanto, 6º fascículo da réplica, página 130. A ligação com o mundo racional e a fase racional. E assim todos sonharam, tudo era sonho, todos vivendo e sonhando, porque a mentira é um sonho. Quem vivia pensando que a mentira era verdade, vivia sonhando. Então todos sonhando, noite e dia e noite, e hoje é que estão vendo e sabendo como sonhavam. Sonhavam demais, por dizer que a mentira era verdade. Hoje, convictos da verdade absoluta, é que dizem: é verdade, sonhávamos tanto que fizemos do sonho a realidade. Sonhávamos tanto e julgávamos que o sonho fosse verdade. Na vida do animal racional, todos sonhando e hoje, libertos desse sonho, é que estamos vendo como penávamos demais. Fizemos do sonho a realidade absoluta, inconsciente. Então julgávamos que tudo estava certo. Sim, vida de animal, vida de sonhos. Porque o que é que um animal sabe? O que é que um animal conhece? Nada. Então somente sonhava. A vida dos sonhos parecia real. E assim foram as riquezas do nada, as riquezas dos sonhos. Sonhavam que estavam ricos, riquezas materiais, riquezas aparentes, e aparências não são verdades, então riqueza do nada. Sonhava que o nada tudo era, e por ser um sonho, sofrendo sempre, padecendo sempre, agoniados sempre, por viverem sonhando. Então a matéria foi um sonho para o animal. O animal sonha, porque o animal não tem consciência positiva e real das coisas. Ele sonha com a consciência aparente, então a vida do animal toda, de sonhos, ilusão e sofrimento. Quem sonha sofre muito, e por isso são sofredores por viverem de sonhos, que dos sonhos nasceram a ganância, a inveja, a ambição e a vaidade. Quem está sonhando tem todos esses predicados para lhe destruir. Então hoje, conhecendo o verdadeiro certo, a realidade absoluta, do princípio e fim de tudo, é que fazendo um julgamento da vida do animal e dizendo: é verdade, triste vida do animal, era penar cada vez mais por viver sonhando e julgando e pensando que estava certo. Quem sonha não tem sossego, porque os sonhos não dão sossego. Quem sonha vive no inferno em vida, porque os sonhos, por serem sonhos, não correspondem à vida. E assim, a matéria tornou-se um engambelo fatídico e destruidor dos que sonhavam que a grande realidade era o progresso dos sonhos, o progresso da matéria. O sonho é tanto que não dão conta que a sua vida é um sonho, e por a vida ser um sonho, de repente perde a vida. Acabou-se o sonho. O sonho dominou todos de uma forma tal que ficavam completamente dominados pelo sonho, dominados pela matéria, escravizados pela matéria. A vida de sonhos, a vida dos desacertos, quem sonha não tem sossego, quem sonha está doente, e o doente varia sempre, e sempre variando e sempre sonhando. Agora libertos desse sonho e dizendo: é verdade, o sonho estava duro como pedra, era um sonho de sono como pedra, que custamos a acordar. Agora acordados porque temos conhecimento da definição completa de toda a nossa situação e de forma que agora é colocar o sonho no lugar dele e a realidade absoluta, da qual nós dependemos em suma, em primeiro lugar, para que nos preparemos, que a preparação aí está, para dominar a matéria e não ser dominado por ela, para dominar o mal e não ser dominado por ele. Mas para isso, precisamos nos ajustar racionalmente dentro do âmbito da imunização racional. Então, com a ligação feita de toda a humanidade com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, os sonhos deixarão de prevalecer, porque vence a força do poder supremo, do poder superior, e cessa a força do poder inferior. Então, dominados, unidos ao poder superior, dominamos o poder inferior, que é a matéria, desligando assim do magnetismo, por estarmos ligados a nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, unidos com o verdadeiro Deus Criador, o racional superior.
Então passamos a dominar o poder inferior, o poder do sonho, o poder traidor. Mas isto com o tempo, tudo se realizando naturalmente. As coisas vão se sucedendo de acordo com o desenvolvimento racional. Então vai vindo o desprendimento de todo esse sonambulismo que subjugava, pela inconsciência, o animal racional, que se arrastando e arrastado vinha há muito pelos sonhos dominantes da humanidade. Mas agora, com a ligação da humanidade ao mundo racional, a vida das desgraças, que é a vida dos sonhos, vai devagar perdendo a graça. E os sonhos se tornando sem graça é a desvalorização dos sonhos de um modo total, por todos adquirirem o verdadeiro equilíbrio racional. Então aí a vida dos sonhos terminando naturalmente, sem abalos, sem choques, sem motivos de espécie alguma, porque todos entrando em forma, em linha racional. E daí o progresso racional, o progresso de ilustração cosmológica, e que muda a situação de desequilibrados para equilibrados, de inconscientes para conscientes, vivendo em um plano de vida superior por se conduzir na vida, com consciência racional positiva, e daí terminando todos os sonhos por completo, que a fase dos sonhos foi a fase de animal racional. Então acabou a fase do animal racional, acabou a fase dos sonhos, entrou a fase real, a fase racional, e com a evolução da natureza, da fase racional, todos entrando naturalmente em forma racional, e entrando em forma racional, deixou de ser animal racional para ser aparelho racional. E como aparelho racional, todos ligados ao mundo racional e à evolução e o progresso racional. Pela jurisprudência outorgante do mundo em evolução, por ser a ação da origem sobre toda a humanidade, e esta ação trazendo a fórmula, a convicção real do ponto de vista no senso da indução ao sentimento, cresce em momentos que resplandece o progresso ao diferido, da audição racional, que é o referencial da ligação exata e perfeita do relógio, que é a cabeça, na parte que estava paralisada, entrando imediatamente em função racional e cessando as outras partes astromagnéticas, e a função vibratória da ação humana, somente racional, por o elo referencial da cabeça estar ligado ao mundo racional. E daí entra a primazia de uma evolução rapidíssima, por ser a ação material em função, e a ação natural é de um efeito magnético, por ser a energia pura evolutiva do senso originário, da qual a pessoa é o aparelho, e em um relâmpago muda a estrofe humana, que se torna um troféu jubiloso de um aparelho perfeito racional. A estrofe cosmológica, ruindo todo o extrato magnético que envolvia o aparelho que estava envolvido no embrião, o magnético por densa camada envolvida na essência racional da matéria. Então, ficando o corpo líquido da essência da matéria e formando o aparelho, extraindo a ação biológica magnética, e ficando a essência da matéria, a essência racional, porque a matéria é de origem racional e a essência da matéria é racional. Então esse corpo, que é a essência, que é o essencial da vibração racional, entrando em progresso evolutivo racional, mesmo aqui na matéria, ficarão anulados os seus vínculos magnéticos sobre o corpo, que não é mais um corpo animal, e sim um corpo racional, se tornando assim um aparelho racional. Mas tudo isto é de uma passagem rapidíssima por ser o verdadeiro natural. O natural se fecunda com grande propriedade de ação por ser o natural da natureza, ser racional. Então a vibração cosmológica sintetiza na ligação progressiva da evolução racional, porque a ação cosmológica está em ação vibratória superior. E daí a humanidade passou de sofredor para superior. Não há mais sofrimentos. Como inferior é um sofredor, porque a origem de todos é racional. E teria que chegar o dia de todos se ligarem à sua origem, chegar a época, tinha que chegar a fase, e a fase chegou. Aí está a fase racional, para pôr forma em tudo, racional.
a forma originária, a fórmula de formação, a fórmula perfeita, a forma de que são, de origem racional e delinear a linha vibratória do comportamento justo e certo da origem, para que todos voltem ao seu mundo verdadeiro, o mundo racional, e até que enfim vão ficar remidos da brutalidade da matéria, da ligação com o bicho que é a matéria, até que enfim que vão deixar de ser escravos do bicho. A matéria é um bicho, fabricante de bichos. Até que enfim vão deixar de ser bichos, até que enfim vão deixar de ser monstrengos, monstrões que na matéria as monstruosidades persistem. Até que enfim vão ficar desligados dos monstros, da monstruosa matéria, desta vida de sofrimento sem fim, desta vida que ninguém resistia, desta vida de bicho, e por ser bicho não tinha condições de saber o seu princípio e o seu fim, vivendo nesta estupidez como escravo da matéria, escravizados para manter um corpo, se sacrificar para dar vida a ele e a correspondência dele toda nula, por terminar em nada ser. O que é que adiantou tanto sofrer para manter um corpo de matéria, uma vida de matéria, para em pouco tempo desaparecer? Era uma escravidão sem correspondência. Sofrer a vida inteira para tudo acabar em nada. Era a derrota do bicho, que por ser bicho não sabia o porquê da existência desse nada, então sofria. O bicho sonhava e pensava, por ser bicho, que o nada tudo fosse, mas o bicho é assim mesmo, não tem alcance de coisa alguma, porque estava condicionado como bicho. O que é que um bicho sabe? Nada. Estava condicionado como um bicho melhorzinho que o outro, de classe inferior, por ser um bicho livre pensador. Então se julgava melhor por ter a faculdade de pensar, mas pensar como bicho. O bicho é materialista, tanto de classe inferior como de classe superior. Então a condição era a mesma, só que um é livre pensador e o outro não. O outro somente de faro nas entranhas, se entendia e compreendia por meio do faro. O faro é a noção do irracional, e por isso ele cheira tudo. Pelo faro é que se entendem, é que se compreendem, é que se conhecem. O faro é quase parecido com o pensamento. O faro é um instrumento orgânico para diferenciar as caatingas. Então, por meio do faro é que os bichos se entendem e se compreendem. Então o bicho humano, por ser livre pensador, julgava-se senhor de tudo. Somente não era senhor dele, por ser escravo da sinhá matéria. Então vivia o bicho subjugado pela escravidão da matéria. Então aí faltava o senso para saber dizer o que não sabia. O porquê eu assim sou? O porquê eu assim estou? O porquê eu sou um sofredor? De onde eu vim? Para onde eu vou? O pensamento não dava para o bicho responder certo. O seu estado de bicho sofredor desesperado. Desesperado porque queria saber o porquê que era assim. Desesperado e não sabia. Então o desespero do bicho cada vez aumentava mais. Por ser um livre pensador, julgava que com o pensamento ia descobrir tudo e nunca pôde descobrir tudo. E nunca pôde descobrir porque estava aí nessa condição de bicho. E como bicho, o pensamento não dava para descobrir o porquê que o ser humano era um bicho. O pensamento de bicho é uma coisa limitada por ser bicho, e o bicho tinha que viver aí como vivia, penando sempre, cada vez mais, e sem ter condições de se livrar do sofrimento por ser bicho e por não saber o porquê que é um bicho. Mas como livre pensador, aflorou-se tantas coisas que inventou e julgava que estava certo, mas na mesma hora se contradizia. Enquanto nós sofremos, não estamos certos. Só estaremos certos quando deixarmos de sofrer, porque ninguém se conforma com o sofrimento. Então nós não estamos certos. O certo pode ser que um dia venha, mas o mundo é tão velho, até hoje nunca veio. Isso tudo tem um dono, este mundo não é nosso. Um dia talvez o dono se pronuncie, dando uma satisfação de toda a situação universal.
E assim como o bicho, nesse marca-passo, e sempre marcando passo e dizendo: eu não sei o que faço, não sei o que faço. Porque eu não sei o porquê que eu existo, e o porquê que esse mundo existe, e o porquê tudo existe, e o porquê deste tudo que existe. Então, não sei o que faço. Só posso estar aqui fazendo tudo errado porque eu não sei o que faço, nem porque faço, nem porque não sei o porquê vivo. Como vou saber o que faço? É assim a vida extravagante do bicho. Hoje todos sabendo o porquê desta situação calamitosa e da calamidade da vida do bicho e dizendo: é verdade, chegamos a esse ponto. O último ponto do ridículo, porque hoje estamos conhecendo o que é racional, o que é o nosso verdadeiro natural e o que é a vida sofisticada pelo mal. Que nós mesmos procuramos esta ligação que agora estamos a caminho de desligar desta carga ilusória que nós vínhamos carregando sem aguentar mais, mas éramos obrigados porque nada sabíamos de verdade. Então vivíamos castigados por esse fardo que não é nosso. Nós somos de origem racional, somos de origem pura, limpa e perfeita, e carregando este monstruoso fardo de animal, e por isso víamos que tudo estava errado, sentíamos que tudo estava errado pela imperfeição em tudo, queríamos aperfeiçoar a matéria, mas nunca ninguém conseguiu. E assim vivendo de Herodes a Pilatos, nesse prato que ninguém nunca conseguiu dizer o porquê dele, a vida da matéria.